lá em Lucas, no capítulo 1. Eu tenho tanta convicção do que Deus já está fazendo. Porque não era isso que eu ia pregar. Diz assim no verso 26 do capítulo 1. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ela estava noiva, com certo homem da casa de Davi, o nome dele era José. Ela era virgem, chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é... Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Yeshua, Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, porque até então ele era o Verbo. Amém? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará, essa promessa é para o milênio de paz, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre o Espírito, e o poder do Altíssimo com a sua. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que ele passou a ser chamado Filho de Deus? Porque o Espírito Santo foi quem o concebeu, foi quem o gerou. E agora nasce Jesus. Jesus era homem, porque em Isaías no capítulo 9, o verso 6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nos nasceu porque ele era homem, sujeito às mesmas dores que eu e você. Ele se angustiou algumas vezes. Quando o seu amigo Lázaro morreu, ele chorou. Ele era homem, quem entende diz amém. Ele teve fome. Na cruz, ele teve sede. Ele era homem. Mas diz também que um filho se nos deu. Um filho se nos deu porque ele foi gerado pelo Espírito, porque ele era Deus. Fala assim, ele era homem e ele era Deus. Por isso que em Apocalipse a palavra nos revela que ele é a raiz de Davi. Por que ele é a raiz de Davi? Porque em Isaías no capítulo 11, a partir do verso 1, diz que do tronco de Jessé, quem é Jessé? Pai de Davi. Do tronco de Jessé viria um ramo, viria um broto. Ou seja, da raiz, da geração de Davi, ele viria. Ele veio da casa de Davi. Amém? Porque José, que foi o pai por consideração, era descendente de Salomão, consequência de Davi. Maria era descendente do irmão de Salomão, Natã, consequência de Davi. Então, seja de um lado por consideração ou por mãe, ele era da descendência de Davi. Por isso a Bíblia fala que ele é a raiz de Davi. Por quê? Porque ele era homem. Ele teve uma raiz, ele teve uma origem humana nesse momento. Quem está aí diz amém. Mas ele já era eterno como verbo de Deus. Só que a palavra diz também em Apocalipse que ele é a resplandecente estrela da manhã.
Então ele é a raiz de Davi porque ele era homem. Mas ele é a resplandecente estrela da manhã porque ele era Deus. Ele era homem e ele era Deus. Era homem porque andou como homem, com físico, mas era Deus porque o Espírito de Deus estava nele. Quem entende diz amém? Então aonde Jesus andava, Deus, através do Espírito, realizava milagres sobrenaturais através de Jesus homem, pelo poder do Espírito do Jesus Deus. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus começa, quando ele completa a sua idade sacerdotal, e ele se é batizado por João Batista, uma pomba desce sobre ele, e Deus diz: este é o meu filho amado, a quem me compraz. E neste momento que Jesus começa a realizar o seu ministério, Jesus começa, e é muito interessante, porque ele cura uma mulher que está encurvada, outro ele cura uma mulher que sangra, outro ele cura o homem que está com a mão ressecada, mirrada, outro ele cura as pernas, outro ele cura o tetraplégico, e ele vai curando. E é tão interessante porque quando você vê todos os milagres de Jesus, é como se Jesus estivesse recompondo o homem, um pedacinho de um pedacinho do outro, pedacinho do outro. Quem está entendendo diz amém? Então a presença de Jesus e a unção do Espírito Santo quebra a maldição da enfermidade, quebra e destrói aquilo que vem para destruir o homem. Quem está aí diz amém. Bispo, o que você quer ministrar hoje? O Espírito Santo falou no meu coração. Fala para a minha igreja. Eu sou o mesmo Jesus. O meu Espírito está aqui. E o que eu vim trazer para você é: o teu Jesus é o Jesus, é o Deus do que faz impossíveis. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o meu Jesus diz que você será tocado e marcado pelo milagre de Deus. Vai acontecer o sobrenatural aqui. Deus vai mudar a tua história. Um dia, eu estava passando uma luta muito grande, e eu fui para a ceia do Senhor, e nós fizemos alguns pedidos no envelope, toda a igreja, e eu lembro que o pastor na época disse assim: você vai pegar, todos vocês vão pegar o envelope, que vocês fizeram os pedidos, e vão colocar o cálice em cima do envelope. Eu falei: Jesus, eu preciso desse milagre. E eu fiz o pedido, coloquei o cálice em cima. Quando eu saí daquela ceia, irmãos, a situação que era ruim triplicou mais ainda. E eu falei: Jesus, o que está acontecendo? E o Senhor falou no meu coração: estou desfazendo tudo, porque vou fazer tudo de novo. Foi exatamente o que aconteceu. Deus estava refazendo. E eu vim essa noite aqui. Aliás, eu vim essa noite aqui para pregar uma outra coisa para você. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: eu tenho que fazer algumas coisas em vidas aqui hoje. Eu tenho tanta certeza disso. Porque o mesmo Espírito, presta atenção nisso, o mesmo Espírito que estava em Jesus está aqui agora.
é o mesmo Espírito. E você vai ser tocado. Pessoas serão curadas hoje aqui. Deus vai mudar a sorte financeira de pessoas aqui. Eu estou profetizando e eu sei que Deus está aprovando. Deus vai sacudir vidas aqui. Do jeito que está, não dá mais para continuar. Deus vai sacudir para colocar em um novo patamar. Eu estou aqui hoje não para pregar para você, mas eu estou hoje aqui como um profeta de Deus, que vai mudar a história da tua vida. Esta noite é uma noite de sobrenatural. O Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou. Ele diz: vocês farão as obras que eu fiz e maiores ainda, porque o meu Espírito estará com vocês e em vocês. João 14, ele diz assim: o Espírito que está com vocês estará em vocês. Bispo, por que ele disse isso? Porque quando ele disse isso aos discípulos, o Espírito estava com, porque ele precisava morrer, ressuscitar e ir para a glória, para lá em Atos 2, o Espírito descer e ficar neles. Quem entendeu diz amém. Então ele diz em João 14, porque o meu Espírito está com vocês, mas logo estará em vocês. E hoje o Espírito de Deus não está com você, o Espírito de Deus está em você, e é esse Espírito que vai fazer o sobrenatural. Não sou eu, não é nenhum pastor, não é ninguém. É o Espírito que se move aqui e que está em você. Vai te tocar.